Glória a Deus. Hoje, antes de eu vir para a igreja, 5 horas da tarde, eu olhei no termômetro, estava batendo 37 graus. Eu estava suando mais do que expulsador de demônio. A sensação térmica era de 39 graus. Agora há pouco, sentado antes de subir aqui ao púlpito, a sensação térmica estava em 35 graus. O calor está insuportável, queridos. Semana passada o calor foi tão grande que aqueceu a fiação aqui do bairro, da comunidade. Não houve culto, não tinha possibilidade. Muito escuro a região toda, perigoso. E a tendência é que isso continue, queridos. A tendência é que as constantes faltas de energia aumentem mais. Nossos rios estão secos. O Rio Negro aí desceu aproximadamente 14 metros. 14 metros. O Rio Negro é um rio muito caudaloso. O Rio Amazonas aí desceu aí 13 metros. Rio Solimões desce 12 metros. Então o rio está secando. E a tendência é que as coisas fiquem mais quentes. Vamos orar para que alguém aí, algum generoso, arranje para a gente aí um mini gerador, pelo menos para a sala das crianças e para algumas luzes no templo, porque a coisa não tem expectativa de melhoras. O calor está muito alto. E isso é coisa, queridos, da ação direta do homem. Eu não sou adepto de que o nosso planeta está quente porque o homem está destruindo as coisas e tal. Não é essa vibe, não. Nossos rios estão com problemas porque nós temos hidrelétricas em excesso na região. O Rio Madeira, por exemplo, está cheio de hidrelétrica. Tapajós cheio de hidrelétrica. E nós temos a conta de energia mais cara do mundo. Do mundo. Verdade, França? Verdade. A nossa conta de energia aqui em Manaus é a maior do mundo. E a água não fica atrás. Aqui nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo e nós temos a conta de água, a tarifa de água mais cara do mundo. Para você ter uma ideia, a gente tem um escritório que ali funciona apenas um banheiro e uma pia e a conta de água custa R$210 e o consumo é quase zero, porque ninguém nem usa aquilo ali. Mas para você ter uma ideia da dimensão da tarifa de água. Então as coisas não vão melhorar a curto prazo. As coisas, elas tendem a piorar. Porque rio seco, falta de água, energia em alta, uma instalação caótica, atrasada, né? Manaus foi a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica. E daí para frente, não se renovou essa fiação, as coisas foram só piorando. Manaus foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter saneamento de água. E daí para frente só piorando. Então as coisas são muito caras. E a gente tem que ficar muito atento. As crianças sofrem muito. Agora mesmo eu vi a nossa amada Bia falando sobre ofertas generosas. Nós vamos precisar seriamente de ar para as crianças ali atrás, porque o calor é insuportável. Mas nós não vamos ficar falando de calor, queridos. Hoje nós vamos falar sobre Lucas. Vamos numa viagem com Lucas. E a palavra de hoje está em Atos capítulo 19, e vamos ler um versículo lá no 32. Vamos falar de um
problema seríssimo que estava acontecendo no sindicato da época. Atos capítulo 19, versículo 32 vai dizer o seguinte: houve confusão na assembleia, preste atenção, houve confusão na assembleia. Uns gritavam para um lado e outros protestavam para outro lado, e a maioria não sabia nem o que estava acontecendo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado, Deus. Derrama sobre nós sabedoria, unção, paz, misericórdia, para que possamos entender a tua palavra e ser conosco. Tira tudo aquilo que tenta nos distrair da tua palavra e produz um fruto no coração, Pai. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos aqui, através das lentes de Lucas, contar a história de um cara chamado Demétrio, presidente do sindicato dos artífices. Naquela época já tinha. Vocês acham que o sindicato começou agora? Naquela época já tinha um agitador chamado Demétrio. E Demétrio, ele era um artífice ou um artesão. Para aqueles que têm grana, é um artista plástico. O cara que transformava prata em bonecos de santinhos, né? Que chamam aqueles bonequinhos. Um totem, um amuleto. Então, Demétrio era um desses caras. E a Bíblia diz que Demétrio, ele ouve falar de um cidadão chamado Paulinho, o apóstolo. E Paulo chega em Éfeso e encontra uma cidade que era dominada por uma padroeira chamada Artemis. Em algumas versões vão falar que era Diana ou Diana, a Diana dos Efésios, mas a minha versão aqui fala em Artemis. Então Demétrio, ele observa que Paulo, ele vai pregar forte contra a idolatria, e Paulo vai dizer que deuses não são feitos por mãos de homens. Semana retrasada nós falamos que os templos, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora Paulo vai bater nas imagens de escultura e vai dizer que Deus não se deixa moldar por uma imagem de prata. E essa é a pregação de Paulo para o povo de Éfeso. E a Bíblia diz que Paulo, pelo poder do Espírito Santo, ele consegue conquistar e convencer muitos dos efésios ali. E olha que Diana era uma padroeira forte. O templo, até pouco tempo atrás, eu acho que até uns 200 anos, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era muito bonito. E Paulo vai bater com essa força, com essa potestade. E ele começa a pregar o Evangelho e fica ali por um bom tempo pregando o Evangelho. Demétrio, ele fica preocupado porque o PIB, o Produto Interno Bruto da cidade de Éfeso, era a fabricação de amuletos, de bonequinhos, de santinhos. E quando Demétrio, presidente do sindicato dos produtores de bonecos, ele descobre que as vendas estão em baixa, que a cidade está em crise, ele atribui essa culpa a Paulo, o apóstolo. Então ele reúne o povo para denunciar esse ato de Paulo. E a gente às vezes acha que não tem nada a ver, pastor.
é só uma medalhinha que eu ganhei light. Você chega em Salvador e ao sair do avião, no saguão do aeroporto, você encontra várias pessoas colocando no teu pulso ali uma fitinha do Senhor do Bonfim. Ah, isso aqui é sorte. Dá 3 pulinhos com o pé direito, dá uma girada, ajeita a voz, não afina a voz, engrossa a voz. E aí tá tudo bem. E outras cidades que você chega lá, muitas vezes até por inocência da pessoa que está te vendendo aquilo, está te colocando na mão, no pescoço, ele coloca lá, não, isso aqui é símbolo da nossa cidade devido à nossa padroeira. Acho que não tem nada a ver, pastor. Tem tudo a ver, para Paulo tinha muito a ver. Paulo vai arrebentar esse sistema aí, opressor, idólatra. Um dia atrás eu vi um padre dizendo o seguinte: na Igreja Católica tem dois ramos. Um é o ortodoxo, aquele ramo onde ele prega corretamente a palavra, mas o outro é a tradição do povo. É uma tradição popular que o povo tem cultuado e a igreja não se envolve com isso. A igreja deixa. E nós não podemos, queridos, deixar a coisa correr dessa maneira. Paulo vai bater forte, vai dizer aqui não, Efésios. Existe um Deus, ele vai dizer, o Deus que criou os céus e a terra, esse é o nosso Deus. E ele não se deixa ser moldado por mãos humanas. Então abriu-se os olhos dos efésios. Eles aprenderam que ali não tinha efeito nenhum. É só uma medalhinha, pastor. Tem nada a ver. Tem tudo a ver, queridos. Uma pequena medalhinha daquela ali levou Raquel à morte. E está levando muita gente ao precipício e o cara nem sabe. Ah, eu ganhei da minha avó, eu tenho uma estima tão grande por ela. Você carrega uma maldição por muitos anos. Então Paulo vai denunciar aquela prática nefasta. E ele vai dizer que aquilo ali não vem de Deus. E Paulo compra uma briga muito forte, porque a cidade dos Efésios era o centro cultural da época. Demétrio viu as vendas cair, foi denunciar Paulo diretamente lá no fórum. Disse: olha, tem um cara que está colocando em risco a nossa profissão. Nossa profissão pode cair em desgraça, e além disso, ele está descredibilizando a nossa padroeira Diana, que é a deusa dos Efésios. E a Bíblia diz que por 2 horas o povo gritou que Diana era a deusa dos Efésios. 2 horas. Não é fácil, né, queridos? A gente às vezes canta meia hora, está com a garganta já estourada, o cara gritar 2 horas em seguida que a Diana era a deusa dos Efésios. Chega um escrivão do tribunal e diz: companheiros, eu sei, vocês também sabem que Diana é a deusa dos Efésios. Aliás, todos nós sabemos. E não há razão pela qual vocês fiquem gritando e fazendo uma baderna, porque isso só vai dar confusão, só vai dar problema para nós. Os homens que vocês acusam e que vocês trouxeram até nós, eles não prejudicaram em nada o trabalho de vocês, apenas anunciaram. Não foi com violência, foi na palavra. Então eu não acho correto vocês manterem eles aqui aprisionados. O ideal é que vocês soltem, para que nós não sejamos acusados de sedição e de outros crimes. Se vocês têm mais alguma coisa, procurem a justiça, procurem os juízes, os procônsules, porque eles vão resolver o problema. O que não pode é a gente ficar gritando. E aí, nesse momento, o povo foi disperso.
Mas Paulo, ele compra essa briga diretamente, queridos. Não tolera. Ele sai e parte para um evangelismo de verdade. Paulo não saía para um evangelismo de turista. A gente hoje vê saindo dos nossos seminários, muitas pessoas dizendo: eu vou para a África, eu vou conquistar a África, porque a África é do Senhor Jesus. E ele não conquistou nem a comunidade dele, mas ele quer ir para a África conquistar os africanos. Então Paulo, quando ele vai falar para a gente sobre a questão da idolatria, do pecado, é porque aquilo ali corroía a alma de Paulo. Era um homem compromissado com a verdade, não tinha nele, não se encontrava nele dolo, nem culpa. Paulo era um verdadeiro servo de Deus, e ele não tolerava esse tipo de atitude. Agora mesmo nós vimos os irmãos falando sobre a situação atual, degradante, deplorável, nojenta, imunda, pela qual a gente está passando, com muitas pessoas nas igrejas, buscando interesses próprios, buscando realizar os seus sonhos, buscando realizar os proveitos e os bens da sua vida. E isso está ficando nojento, queridos, porque esse não é o evangelho do Senhor. Esse não é o evangelho de Deus. Deus não nos chamou para essa parada. Deus nos chamou para algo mais edificante. Então as coisas, elas estão ficando nesse nível. Paulo chega ali e a turma cerca Paulo e querem matar o apóstolo Paulo. Esse cara está dando prejuízo. Não é lícito, não é bom que esse cara viva, ele está acabando com o nosso sistema econômico. Paulo não queria acabar com nenhum sistema econômico. O que Paulo estava denunciando era o pecado do povo. Porque a Bíblia diz, queridos, que um profeta, ele denuncia o pecado, ainda que ele venha doer na carne. O profeta é aquele que denuncia o pecado do sacerdote. Tem muitos sacerdotes aí reclinados sobre veludo, queridos, e Deus não se agrada disso. Tem muitos sacerdotes acariciando o pecado e Deus não se agrada disso. É preciso que haja um mover, é preciso que haja alguém que se coloque na brecha e diga: não, essa linha eu não posso cruzar. É necessário que alguém tome uma providência. É necessário que nós abramos os nossos olhos e contemplamos a glória do Senhor. Não dá para cruzar uma linha que o Senhor disse para nós não cruzarmos, querido. Não existe esse papo do evangelho fácil, das coisas fáceis. Nós vimos uma senhora que tinha o passe para ela ir trabalhar, o passe do ônibus. E ela disse que entregou o passe. Ela entregou o único passe porque o cara disse: deu o seu tudo. Ela deu lá o passe dela. E ela caminhou 14 quilômetros na pernada até o trabalho. Deus não quer isso, queridos. Presta atenção, Deus, Ele não quer isso para a tua vida. Isso chama-se corban. Deus não quer isso para a tua vida. Não é esse o evangelho do Senhor. Esse é outro Senhor que nós repudiamos. Deus não quer isso. Eu ouvi vários testemunhos de pessoas contando casos que, se nós contarmos aqui, você acha que é brincadeira, mas é real, queridos. E hoje as coisas estão virando desse jeito, olha. Não se sabe mais o que é uma igreja, não se sabe mais o que é uma comunidade, não se sabe mais o que é um templo. As coisas estão completamente invertidas. Precisa colocar um freio, alguém tem que assumir uma voz e denunciar o pecado.
Tem cara de templo, tem cara de igreja, tem cara de pastor, parece com pastor. As músicas são evangélicas. O povo ali também é um povo legal, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo passou longe daquilo ali. Então, queridos, é hora da gente acordar, respirar bem fundo e pedir a misericórdia de Deus, pedir para Ele mesmo: Senhor, eu preciso de sabedoria, Deus. Preciso sair dessa rota de gado, preciso sair dessa manada que me colocaram. Eu preciso dar um passo de fé. E eu costumo dizer, queridos, que para a gente dar um passo de fé, a gente precisa ler e estudar. Porque educação na vida de uma pessoa é muito importante. Ainda que você diga: mas eu já estou com 50 anos, 60 anos, pastor, só acha que ainda dá alguma coisa para mim? Dá, queridos. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, tinha 60 anos quando começou, e ele era oligofrênico. Aliás, essa palavra nem se usa mais. Tinha problemas psiquiátricos. Desenvolveu uma lâmpada, o estetoscópio e outras invenções. 60 anos, você ainda está um jovem. Abraão tinha 99 quando nasceu Isaac ali. E depois que Sara morreu, Abraão ainda engatou com uma outra mulher chamada Quetura, teve mais 8 garotos. Então a vida, queridos, ela só termina quando você para de respirar. Enquanto você está em movimento, tem vida. Não dá para calar. Não dá para ficar ouvindo a voz de um falso profeta. E muitas vezes ministrando palavras bonitas, aquilo que tu quer ouvir, aquilo que você quer ouvir. Ele só ministra aquilo que tu gosta, que é agradável. A gente precisa dar um passo, querido, e rejeitar esse tipo de coisa. Não aceitar, rejeitar mesmo, vomitar esse tipo de coisa. Hoje nós tivemos Demétrio pregando para nós, um incrédulo, um presidente do sindicato, pregando para nós, pregando que a cidade onde ele vivia estava em decadência por conta de ídolos, da idolatria que estava transbordando ali. Eu não sei onde é que está o grito que você precisa dar. Eu não sei onde é que você está, que você ainda não acordou, mas é hora de acordar. A Bíblia diz que acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando nós assumimos essa postura e dizemos: Senhor, eu quero acordar, eu quero sair dessa inércia. Eu estou cansado de ser roubado. Eu estou cansado de dar dinheiro, de dar os bens para homens vaidosos, pessoas que não têm compromisso com a tua verdade, pessoas que têm um argumento muito bonito. Ele te diz: que lindo, que maravilha, tu é uma maravilha, tu é linda, tu é uma princesa, tu só precisa dar o teu tudo. Aí não funciona, queridos. Isso não é evangelho, isso é roubo, isso é extorsão, isso é estelionato. E nós precisamos colocar um ponto final nessa questão. Eu sei que só há o malfeitor quando ele encontra um campo fértil. Eu sei que tem muita gente também que gosta de ser roubado, que ele gosta de estar nesse movimento. Mas infelizmente nós precisamos conscientizar essas pessoas que Deus não aceita a sociedade. Ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. E acabou, queridos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu tenho que assumir o meu papel de ser humano, de criatura de Deus. Eu tenho que assumir o meu lugar. Eu tenho que reconhecer o meu lugar.
jamais eu vou ser sócio de Deus. E a gente encontra pessoas ali que pega, pastor, fiz um acordo com Deus, estou dando 10 mil reais por um propósito. Tu acha que Deus vai se vender por 10 mil reais, rapaz? Para com isso. É hora de acordar, queridos. É hora de matar pulgão. É hora de sair dessa rota de colisão com o salteador. A vida é dura, queridos. A vida já é dura demais. Quando Deus disse para Adão, Adão, do suor do teu rosto, tu vai comer todos os dias da tua vida. Não tem jogo, não tem atalho, não tem campanha, não tem mandinga, não tem nada. Tu vai trabalhar, ou tu trabalha ou tu não come. Essa é a regra, queridos. Não tem atalho, não tem vida fácil. Ah, vou fazer uma mágica e eu vou ganhar 1 milhão. Não existe isso. Esses dias eu vi uma moça aí que ganhou 4 vezes na loteria esportiva. Recentemente eu soube que ela já estava presa. Não tem mágica, queridos. É suor e lágrima, e muita luta e força de vontade. Mas como é bom quando você está com o Senhor do teu lado. Porque Ele vai dizer, eis aí um varão, em qual eu não vejo corrupção, em qual não há dolo. Como Ele falou lá para Natanael, eis um varão, um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. Como é bom quando o Senhor diz, olha, eis a minha filha, a minha serva, em quem não há dolo, não há problema. Mas aqueles que procuram ser sócio de Deus, a Bíblia diz que esses caem em desgraça. Aqueles que procuram pegar uma fatia no reino, esses caem em precipício, porque isso foi o que a serpente ofereceu para Eva lá no paraíso. Isso foi que Satanás ofereceu para o Senhor no deserto. Satanás vai fazer a proposta para o Senhor, se tu for meu sócio e for submisso a mim, tu pode pular bem aí, que os anjos vão te segurar. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor, meu Deus, adorarás, e somente a Ele prestarei culto. Então, queridos, vamos sair da rota de colisão com o pulgão, com o vaidoso, com aquele que quer arrancar o couro da ovelha, com aquele que quer levar os recursos até do remédio. Eu vi uma senhora contando que tinha 3.500 para fazer um exame, estava guardado, e o pulgão disse, tu me dá esse dinheiro e tu não vai mais precisar fazer o exame. E a filhinha dela faleceu, queridos, e o pulgão levou o dinheiro, e ela estava tremendamente arrependida. Você não precisa chegar nesse ponto para pular fora de um barco desgraçado desse. Não precisa. Deus não está nessa parada, queridos. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Deus não está nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a paz, inteligência, sabedoria, muita saúde e prosperidade, e faça o seu rosto resplandecer sobre nós. É a nossa oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.